Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Psicologia Aplicada à Educação Física. E hoje nós vamos falar um pouquinho das variáveis psicológicas que interferem diretamente no desempenho do indivíduo quando ele está praticando uma atividade física. O que é isso? São fatores emocionais, fatores psicológicos, cognitivos, que interferem no resultado daquele indivíduo que está praticando atividade física ou que esteja praticando algum esporte de rendimento. Significa que existem alguns fatores que de ordem emocionais e psicológicas que, se não estiverem em comum, em acordo, se não estiverem funcionando perfeitamente, nós não vamos conseguir resultados na prática da atividade física. Prof, o que é isso? Vou compartilhar a tela aqui com vocês falando sobre essas variáveis psicológicas. É, o que são essas variáveis, né? De acordo com o Ribeiro, a maioria dos psicólogos do esporte, eles trabalham com atletas de alto rendimento e precisam de apoio para lidar com questões complicadas do dia a dia, questões complicadas que interferem diretamente no seu desempenho, como, por exemplo, a dor, né? A dor é um fator, é uma variável que as pessoas têm que aprender a lidar com essa dor física para conseguir ter resultados, como por exemplo aqueles atletas que se lesionam. Essa semana eu estava assistindo um jogo no qual o atleta lesionou aqui o supercílio e passaram aqui uma faixa na cabeça e ele voltou a jogar. Com certeza aquela faixa tampou os ouvidos dele, ele não conseguia ouvir direito. O supercílio com certeza estava doendo, já tinha uma dificuldade de enxergar, porque a faixa pegava parte aqui dos olhos, mas ele teve que lidar com essa dor física e voltar para o jogo. Isso são tratamentos psicológicos para o indivíduo aprender a conviver com essa dor física, respeitar essa dor e entender que ela faz parte do processo, assim como a pessoa que vai fazer academia. Ela começa a treinar hoje e aí ela precisa ter consciência e entendimento que vai doer os músculos, que ela vai passar uns 2, 3 dias sentindo dor. E o profissional também que está atendendo esse indivíduo tem que entender que essa dor tem que ser uma dor suportável, não pode ser aquela dor insuportável no qual o indivíduo vai passar 5, 6 dias sem conseguir treinar. Então, os exercícios têm que ser moderados, até onde que o indivíduo consegue tolerar essa dor e até onde que ele não consegue tolerar essa dor, né? Isso que a gente fala de variável, de aprender a lidar emocionalmente com a dor. A dor física está ali. Se você está com uma dor muscular e você for treinar, ela está ali. O que você tem que treinar é o seu cérebro de que você é capaz de fazer, porque o corpo ele aceita aquilo que o cérebro condiciona ele. Então, a gente precisa trabalhar os processos emocionais, os processos psicológicos para ele poder mandar no corpo. O corpo aguenta, o que você tem que convencer é a sua mente, né? Uma das variáveis que a gente também trabalha é a tolerância à frustração. Muitas pessoas elas têm dificuldade de lidar com a frustração, de entender que eu não consegui agora e eu preciso tentar de novo para conseguir, de entender que não vai ser logo de cara de primeiro que eu vou acertar. Eu preciso ir trabalhando, trabalhando, trabalhando até eu conseguir acertar esse passo, essa jogada ou esse exercício. Todo mundo consegue fazer esse exercício é muito difícil para mim. Enquanto você não ir treinando, treinando, treinando e lidando com essa frustração, você não vai conseguir ter resultado, que é basicamente o que eu falei na aula anterior sobre muitos jogadores que tomam 7, 8 nãos na peneira e depois passam. Quantos atletas que treinam anos e anos para uma Olimpíadas e não conseguem chegar, não conseguem sequer a vaga, ou quando consegue a vaga não consegue chegar ao pódio. Isso é tolerar a frustração, porque se desistir logo de início, logo de cara, nunca vai conseguir. Então a gente tem que trabalhar com os atletas essa tolerância à frustração, à derrota, à perda, a ser reserva, a não conseguir fazer o exercício logo de cara, a ir tentando, a não desistir da prática esportiva. Assim é com o aluno de academia, assim é com o seu aluno personalizado, trabalhar com ele essa capacidade que ele tem de ser resiliente, de tentar de novo e conseguir, né? Existem também alguns casos que os psicólogos também trabalham com a equipe,
fazendo com que a equipe entenda que existem variáveis psicológicas que afetam esses indivíduos no coletivo e que variam de atleta para atleta, né? O estresse e a pressão também é uma variável psicológica. Que é isso, professora? Ah, entende-se que o estresse ele é um fator muito presente no esporte, e a pressão também, né, por resultado, seja você numa academia, seja você numa atividade física, você começa a se pressionar por ter resultado, mas também começa a sentir pressões externas para que você demonstre um resultado, mesmo que não seja de alto rendimento. Esses dias eu falei, conversando com uma paciente, e a paciente me disse assim: Nossa, Simone, na minha casa eu recebo críticas da seguinte: você pedala, você treina e tá sempre do mesmo jeito. Nunca vi você emagrecer 1 grama. Você cuida da sua alimentação e cadê resultado? Tá gastando dinheiro à toa. Ou seja, uma pressão para que ela mostre resultados físicos, né, visíveis. E muitas das vezes os resultados eles vêm internamente primeiro, biologicamente primeiro. É o intestino que funciona, é o sono que melhora, é o estresse que reduz, né? Nessa questão da atividade física, mas as pessoas sofrem muito essa pressão. Porém, quando ela começa a sofrer essa pressão para ter um resultado, começa a vir o estresse. E a gente sempre fala que quando se trata de criança, nós devemos cuidar muito, porque as crianças, quando elas começam a se sentir muito pressionadas por resultados, né? Tem pai que coloca a criança para fazer o esporte já dizendo: vou tentar 30 dias, se não conseguir resultado, se eu não ver que está melhorando, eu não vou pagar mais isso, né? Ou seja, até o adulto demora a adaptar, quem dirá uma criança, né? Então vem essa pressão, e quando as crianças elas se sentem muito pressionadas e o esporte deixa de ser prazeroso e passa a ser algo estressante, essa criança acaba desistindo literalmente da prática esportiva. E aí preferem os computadores, os videogames, os esportes que não exigem dela tanta pressão, né? E que não gerem nelas esse estresse. E uma criança frustrada no esporte é aquele adulto que é sedentário, que não gosta de atividade física, porque foi frustrado logo no início da vida, né? E pode ter sido o estresse, que foi um dos fatores responsáveis que aconteceu com a seleção brasileira, por exemplo, num jogo contra o Paraguai, em que foi eliminado na Copa América. Aconteceu um jogo entre Brasil e Paraguai na semifinal da Copa América, e que todos os jogadores que foram batendo os pênaltis, a gente chama de efeito dominó. Olha ali embaixo o que Ribeiro fala, ó. Os 3 primeiros jogadores que erraram o gol nas cobranças de pênaltis pode ter sofrido uma espécie de efeito dominó emocional, onde o nervosismo foi tomando conta, a pressão por resultado, a pressão por ganhar, 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 já que a seleção vinha de um período longo de não conquistar nenhum título, né? E eles tinham essa responsabilidade de ganhar, ainda mais que era uma seleção que estava sendo formada com novos atletas, eles vinham com essa responsabilidade. E o primeiro, ele vai nessa pressão de que ele precisa acertar, que vai depender dele esse acerto para que os outros jogadores se sintam mais confortáveis e tranquilos para bater o pênalti, né? E por incrível que pareça, ele erra, o segundo vem com uma carga maior de pressão, erra também, e o terceiro vem com essa carga de estresse, pressão e erra. E aí, até no final que a gente fala, né, que o Neymar, que era considerado a estrela do jogo, né, que ele é o que sofre a maior pressão, a carga emocional é toda voltada para ele, porque eles têm ele como super-herói, um ser que não pode errar, e ele vai, erra e chuta para a lua, né? O pênalti dele vai para a lua. É o que a gente fala de efeito dominó emocional, onde o nervosismo vai tomando conta de cada jogador à medida que a bola não balançava a rede. O primeiro tem a responsabilidade de ser excelente, mas se erra, o segundo já tem uma carga redobrada de estresse, e assim sucedendo, há uma transferência de carga emocional e acúmulo de tensão naquele ambiente. Isso significa que muitas das vezes você está num ambiente, acontece uma pressão, acontece um clima ruim, acontece de alguém errar, alguma discussão, pode nem ter sido contigo, mas te afeta. Às vezes você está no trabalho e começa uma discussão ali, o seu chefe está nervoso naquele dia, todo aquele ambiente fica contaminado pelaquela carga de tensão. E aí que onde muitas das vezes você está lá, não consegue prestar atenção, a memória já não funciona legal, a atenção já não fica legal, e aí acontece de ter
esse erro, né, de ir e não conseguir realizar. E tem muitas pessoas que falam, não, nunca fui produtivo em tal empresa, e aqui eu consigo o dobro por causa do clima que está ali no ar, né? Porque esse estresse, ele passa para as pessoas, né? O estresse, ele gera no organismo dos indivíduos efeitos tanto psicológicos quanto os fisiológicos, né? Mas o estresse, ele gera no nosso organismo uma dificuldade de respirar, a gente não consegue respirar direito quando a gente está muito nervoso, tanto que a gente fala, nossa, depois que passou a briga, me veio um monte de argumento e eu não lembrei na hora. Por quê? Quando você não respira direito, o oxigênio não chega até o cérebro. E quando o oxigênio não chega até o cérebro, você tem dificuldade de pensar, de raciocinar, né? E o estresse, ele te gera essa dificuldade para respirar, sudorese, né? Acelera a desidratação, que é o excesso de suor, né? Aumenta a frequência cardíaca, o coração começa a bater descompassadamente, né? Tensão muscular, dor no estômago. Imagine, então, uma pessoa que está dentro do esporte sentindo tudo isso. Como que ela vai conseguir alcançar resultado, né? Quase que impossível ter resultado sentindo todo esse desgaste emocional e físico, né? Porque não fica só aqui. Como eu disse, as informações que estão aqui mandam para o corpo. Se aqui não está legal, o corpo vai responder negativamente, né? O estresse ainda diminui a capacidade do atleta em se concentrar e processar informações, e aí, como ele não consegue processar as informações, existe uma tendência dos pensamentos, né, dos indivíduos serem mais para o lado negativo. Eles começam a pensar durante o treino, durante a partida, que ele não vai conseguir, que está difícil, que está impossível de conseguir, que a tensão está muito alta, o estresse está muito alto, e aí isso acaba gerando nele esses pensamentos de incapacidade, de ser incapaz de conseguir, e aí o seu rendimento automaticamente vai caindo. O estresse ainda provoca uma baixa no sistema imune, né? O sistema imunológico deixa as pessoas mais suscetíveis a doenças, como por exemplo, gripe, gastrite, em mulheres candidíase, homem também, né? Mas em mulheres candidíase, homens fungos, vai tendo outros tipos de doença, além de diminuir o processo de recuperação muscular. Quando está em muito estresse, o músculo tende a demorar a se recuperar, né? Fica mais lento essa recuperação. O estresse também reduz o nível de testosterona, que é o hormônio que produz a disposição e vigor físico, né? E que também é essencial para a reconstrução dos músculos. Então, gente, a variável estresse, ela é muito, muito fundamental ser estudada, discutida e trabalhada dentro da atividade física. Existe uma outra variável, né, que a gente fala que é a ansiedade. E conforme o estresse, ela também produz efeitos psicológicos e fisiológicos. Quando se diz psicológico, a ansiedade, ela causa dificuldade na concentração, ou seja, afeta o nosso processo básico, que é a atenção. E esse processo básico de atenção, quando é afetado, ela vai fazendo com que o indivíduo diminua, então, a capacidade de pensar, a capacidade cognitiva dela, o raciocínio, vai afetando a memória, diminui a motivação, aumenta ainda a possibilidade de crises, né, nervosismo, de ansiedade, por não estar conseguindo respirar direito, por estar afetando os processos básicos. Já no âmbito fisiológico, a ansiedade gera liberação de hormônios e neurotransmissores que causam, entre outras as consequências, a aceleração da frequência cardiorrespiratória, ou seja, começa a aumentar muito rápido essa frequência cardíaca e é liberado esses neurotransmissores, né? Hormônios que vai fazendo com que as pessoas não consigam pensar direito e o coração começa a bater descompassadamente. Essas mudanças fisiológicas, quando excessivas, elas prejudicam a coordenação do músculo e o controle de gasto de energia, ou seja, quando principalmente para uma atleta de corrida ou de caminhada, quando esse atleta começa
a ter essa crise de ansiedade durante a atividade física, o gasto de energia dele é maior. Ele tem que gastar mais energia para conseguir o mesmo resultado que ele gastaria, que ele teria se não tivesse tido ansiedade. Então, a ansiedade é uma variável muito importante se tratando de atividade física, né? E a gente trabalha com treino mental, a gente trabalha com treino de relaxamento, controle da respiração, para poder diminuir isso, né? Na psicologia, a gente trabalha com controle, técnicas de relaxamento, técnica de exposição gradual, existem várias técnicas que nós vamos trabalhando para trabalhar a ansiedade. O esporte em si, se existe uma preparação mental para ele, ele também ajuda a controlar a ansiedade. Mas se é ele que causa a ansiedade, precisa fazer um controle, um treino mental primeiro, né, fazendo uma visualização do como que vai ser o exercício, de que maneira que vai ser, fazendo uma técnica de relaxamento e etc, né? O ambiente competitivo, quando a gente fala de competição, eu preciso competir com outra pessoa, pode gerar tensão e preocupação, que afetam os processos psicofisiológicos do atleta e podem diminuir o seu rendimento. Dentro disso, conforme eu já falei, a gente pode utilizar das técnicas de relaxamento, que inclui exercícios de respiração, relaxamento progressivo, entre outros, né? Exercícios de respiração ajudam o atleta a respirar de forma pausada e ritmada, utilizando todo o seu pulmão. Isso faz com que sua frequência cardíaca se estabilize e o indivíduo relaxe, né? Por exemplo, se você levantar os seus ombros agora e respirar, verá que sua respiração ficará mais curta e acelerada. Então, se você levantar os ombros, né, a respiração fica mais curta e acelerada. Mas se você mantiver essa posição por um tempo, perceberá que sua frequência cardíaca vai aumentar e você vai se sentir mais ansioso e tenso. Isso é tensão muscular, né, que a gente fala, a pessoa está tensa. Isso acontece porque essa posição faz com que você utilize apenas a parte superior dos seus pulmões, né? Dos seus pulmões. Ou seja, quando a gente está rígido, a nossa musculatura está rígida, a gente está tenso, a gente acaba utilizando só a parte superior do nosso pulmão. A gente deixa de usar a capacidade total do nosso pulmão. Isso faz com que você fique cansado e tenso mais rápido. Ao contrário, se você colocar a mão no seu estômago e cada vez que respirar, fazer com que sua barriga e seu peito encham de ar, você vai sentir-se mais calmo e mais relaxado. Isso porque você está usando toda a capacidade do seu pulmão, o que melhora a oxigenação do cérebro, do sangue e estabiliza a frequência cardíaca, o que causa uma sensação de relaxamento. São exercícios que parecem bobos, mas que, durante a prática de atividade física, elas são fundamentais para o resultado e desempenho dos atletas, ou dos indivíduos, né? Falo atletas, mas existem pessoas que não são consideradas atletas, mas praticam atividade física. Outra variável é o medo. O medo é um aspecto interligado ao processo emocional do atleta. Isso é porque há uma emoção presente frequentemente no desporto que pode ser decorrente de diversas causas. Entre elas, os desportistas podem estar com medo de que o fracasso que ameaça sua performance e sua carreira. Mas o medo, ele é uma emoção. A emoção, ela é um processo básico que nós temos, né? E aí, o medo, ele pode ser positivo e negativo. Positivo porque ele nos limita a atentar contra a nossa vida, a não fazer algo que vai nos machucar, nos ferir, nos expor. Mas também, quando ele fica exacerbado, ele fica fora da realidade, que nos limita de conseguir alguma coisa, aí ele precisa ser tratado, esse medo precisa ser tratado. O medo de fazer uma atividade física e se machucar é uma delas. O medo de tentar e não conseguir e ser vergonhoso é outra dessas. O medo de não conseguir uma vaga para uma Olimpíadas ou uma vaga no time é uma delas. Ou seja, o medo do fracasso, do que as pessoas vão dizer, do que minha carreira vai acontecer é uma das coisas que acontece. O medo de todo mundo consegue menos eu. O medo de treinar e não ver resultados.
Só que esse medo, quando ele nos impede de fazer alguma coisa, ou nos impede de conquistar ou ir atrás daquilo que nós almejamos, aí ele é prejudicial, aí ele precisa de acompanhamento. Além disso, não são raros atletas que possuem medos relacionados a lesões, que podem ameaçar sua carreira, seja temporário ou definitivamente, medos por ser mal executados ou ter jogadas de impacto. Gente, e aí eu sempre trabalho com essas pessoas da seguinte maneira: quando um bebê está engateando, ele quer andar e ele cai várias vezes, ele bate a boca, ele tenta de novo, ele cai, ele machuca e ele vai tentando. Se ali, quando criança, ele tivesse medo de tentar ficar em pé de novo, ele jamais andaria. O problema não, a solução é que ele não para, ele cai, machuca, levanta, chora e vai de novo. E a gente sempre fala isso para os atletas: se você limitar e não for, você nunca vai andar. Então você precisa enfrentar esse medo para conseguir ter algum tipo de resultado, né? Então, o medo, ele também está muito relacionado às lesões, né? E dessa forma, não é raro que os esportistas apresentem medo, tensão, fadiga, incredulidade, depressão, queixas somáticas, enjoos, perda de apetite, insônia, entre outros. E também existe uma dificuldade com o período longo de reabilitação, aquelas pessoas que estão tempos e tempos tentando tratar a lesão e não conseguem, têm medo de novo de voltar a se lesionar, de voltar a se machucar de novo, né? As lesões também são umas variáveis que interferem diretamente no resultado desses indivíduos. E aí a gente vai ter outras variáveis, como a depressão, por exemplo, que ela é uma doença do século, a gente fala que ela é a doença do século, mas as pessoas acreditam que esportistas não têm depressão, que é frescura. As pessoas acreditam que depressão não acontece, eles são incapazes. Nossa, eles já ganham muito dinheiro, têm muita fama, por que que vai se sentir depressivo? Como assim Neymar é depressivo? O cara tem casa, tem carro, tem dinheiro, tem tudo, tem um mundo aos pés, e como assim ele é depressivo? E a gente sabe que todos nós, seres humanos, estamos suscetíveis a adoecimento. E a depressão, ela não escolhe classe, nem cor, nem nada. E os esportistas passam muito por isso. Ela chega de forma silenciosa e pode ser devastadora. A explicação médica da depressão é o desequilíbrio das quantidades de produção e circulação das substâncias como a serotonina, dopamina relacionados ao prazer e à felicidade. Ou seja, o paciente depressivo, ele tem um desequilíbrio ali nos hormônios dele de serotonina e dopamina. E que a atividade física ela pode restabelecer no indivíduo a dopamina e a serotonina, mas muitas das vezes o atleta é a própria atividade física que causa nele essa depressão por excesso de cobrança, estresse, etc. A exaustão, o cansaço físico de estar tentando e treinando, as lesões, o estresse, as derrotas, são alguns desses momentos que podem levar um esportista a um quadro grave de depressão. Mas aqui eu estou falando de atletas. Mas existem indivíduos, assim como a minha paciente que eu disse para vocês, que treina, treina, treina e não consegue resultado. E aí tem uma pressão da família, não consegue resultado físico, né? Tem uma pressão da família para o resultado. Existe uma cobrança das pessoas. Isso vai gerando nela um sentimento de tristeza, de derrota, de falha. E a depressão, ela vai chegar silenciosamente, como o caso da nadadora Poliana Okimoto, que passou por meses em um estado depressivo após ter que deixar as Olimpíadas de Londres em 2002 devido a uma hipotermia. Ela ficou horas ali nadando, acabou tendo uma hipotermia e foi obrigada a deixar a seleção brasileira, né? Isso causou nela um processo depressivo. Eu falei da Poliana Okimoto, né? Mas também tem o caso de outro esportista, que até está aqui no slide, que é o Júlio César, que é o ex-goleiro da seleção brasileira. Júlio César conta que depois da Copa de 2014, né? Ele ficou um tempo afastado por depressão, depois do fatídico 7-1 no Mineirão, né? E ele fala, né, que as cobranças que ele sentiu, as pressões das redes sociais dizendo que ele era a vergonha do Brasil, né, a decepção de uma nação, a cobrança, não conseguir vaga de volta no time que ele jogava, no clube que ele defendia, ficar desempregado, ele foi embora para o Canadá.
e ele fala que lá ele tentava reconstruir a vida já numa idade um pouco mais avançada, e aquilo gerou nele um processo de depressão ao ponto de pensar até no suicídio, né? E a gente teve Diego Hipólito também, o Diego Hipólito, ele relata, além das violências físicas, na verdade nem físicas, as violências sexuais que ele sofreu durante os anos de treinamento, né? Ele fala também que foi uma vez ele foi para a Olimpíada, ele caiu na semifinal de boca, outra vez ele foi e caiu de bunda, e a terceira vez ele conseguiu a medalha. Então, ele teve uma tolerância à frustração de tentar de novo, mas entre essa tolerância e o tentar de novo, houve um processo depressivo muito grande, no qual ele disse que ele pensou em desistir, tomou medicação e etc., para conseguir, então, voltar a treinar, né? Então, a depressão, sim, ela é uma variável psicológica que deve, sim, ser considerada e levada a sério dentro da atividade física, né? Outra variável psicológica é a agressividade. A agressividade no esporte, em particular, por exemplo, no futebol, está associada a vários fatores. Por exemplo, inclui aquela situação se eu sou visitante ou não do local, se o jogo é meu, se a partida é minha, o grau de importância daquele jogo, daquele momento, o nível de rendimento que os jogadores têm, a posição tática. Existem várias formas de agressividade, né? E o atleta agressivo intencionalmente demonstra isso em algumas situações, e cabe ao psicólogo sinalizar aos demais profissionais quais são as características agressivas da personalidade desse indivíduo, e quando essa agressividade ela é intencional, ou seja, quando aquele atleta é maldoso, ele sabe fazer o que vai machucar, né? Por exemplo, existe a agressividade hostil, aquela pessoa que é hostil com o outro, ele quer ser hostil para alcançar uma meta, e aí isso acontece muito no ciclismo. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que são hostis no ciclismo, que ela passa, empurra o outro, não dá flare play, fecha a pessoa, ele é hostil. Existe a agressividade afetiva e impulsiva, no qual as pessoas têm muitos xingamentos, bate boca, discute. Acontece muito isso no vôlei, tem aquela troca de farpas ali pela rede, né? Autoagressão, muitas das vezes o atleta do boxe mesmo, eles têm ali dentro o que eles podem fazer, mas fora dali, para eles descontarem aquele nervoso, aquela agressividade que tem neles, eles acabam se machucando, se socando, batendo a cabeça nas portas e etc, né? E existe o deslocamento da agressão, que já viram no futebol, o atleta sai nervoso, pega o copo de água, joga para lá, joga para cá, né? Não agride ninguém nem se agride, mas desloca esse estresse para alguns objetos, né? E a gente fala de inúmeros atletas aí, como Luiz Fabiano, Kleber Gladiador e o famoso Felipe Melo, que as pessoas consideram ele, né, atleta hiperagressivos. Então, se a prof perguntar lá na prova quais são os tipos de agressividade, você já sabe, né? A gente ainda tem, dentro desse contexto de agressividade, o bullying, que a gente conhece muito, já ouviu falar muito sobre o bullying, e o racismo, que está aí escancarado nas partidas de futebol, nas mídias, em todos os esportes, né? Dentro de uma atividade física que não é esporte de rendimento, dentro das próprias academias, nesses espaços, a gente percebe o bullying e muitas das vezes os racismos, né, que estão aí escancarados. Bom, pessoal, voltando aqui, para quem está assistindo essa aula e está estudando de acordo com a psicologia aplicada, vocês têm que entender que o que importa é as variáveis psicológicas que vão impedir o indivíduo de ter o resultado. Como que vocês vão lidar com isso? De que forma sinalizar isso para o indivíduo? Para quem está assistindo essa aula voltada para a psicologia do esporte, entender que dentro do esporte pode acontecer essas variáveis, né? E que existem técnicas e tratamentos que a psicologia fornece a esses indivíduos. Por isso, a prof vai perguntar muito quais são essas variáveis estudadas, que é o medo, ansiedade, estresse, pressão, né? Entre outras, depressão. Mas a prof vai perguntar os efeitos psicológicos e fisiológicos da ansiedade, os tipos de agressividade, e também quais são alguns tratamentos para isso, algumas técnicas que a prof até mostrou aqui no vídeo. Por isso, hoje eu vou encerrando a minha aula de variáveis psicológicas e espero vocês até a próxima. Obrigada, pessoal!